boa noite, povo lindo, maravilhoso. Uau, que alegria estar aqui. Quantos rostos amados, queridos, para essa noite mais do que especial. Eu fiz aqui algumas anotações, a gente tem que correr, porque olha, meu povo, muito conteúdo brilhante, tá? Aliás, primeira coisa, tá todo mundo com papel e caneta aí? Todo mundo na postura de melhor aluno da sala, sentadinho na primeira fila? Assim que eu gosto, porque a professora em mim tá aqui forever, pro resto da vida. Bom, primeiramente, já inalaram o olhinho essencial de vocês para a gente potencializar ainda mais essa noite? Deixa eu ver aqui o que vocês estão usando. Ó, eu vou de alecrim, gente, porque já que a gente vai falar de função cerebral, de cognição, né? Alecrim vai bem, além do cheiro maravilhoso dele. Bora lá. Inalar com presença, com intenção, que a gente possa passar um momento maravilhoso juntos aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui hoje teve um dia agitado? Levanta a mão. Quem aqui hoje teve as suas funções cognitivas e cerebrais exigidas também? Continua levantando a mão. Vai ter gente querendo levantar o pé também, né? É isso, tá desse jeito, meu povo, né? Tava até falando com a doutora Lude antes da gente abrir a live aqui, e a gente tava pensando assim, teoricamente, todos esses avanços tecnológicos que a gente tem, né? Como recursos não eram para facilitar a vida da gente? Vocês pararam para pensar que, apesar de tudo, né, tudo que teoricamente era para ser mais fácil, não parece que a gente está vivendo uma hemofilia temporal? Uau, que chique, hein? Hemofilia temporal. Se quando você vê o dia acabou e você pensa assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo com a minha vida? Sem contar, olha esse aqui, doutora Lude, burnout ideológico. É tanta gente falando tanta coisa ruim, junto e misturado ao mesmo tempo, né? Olha, que bom que nós estamos aqui juntinhos. E juntinhos para quê, Sam? Para falar de coisas boas. E eu te pergunto, você gosta de falar de coisa boa? Vamos encher a nossa alma, o nosso coração, o nosso cérebro de positividade? Será que o mundo está precisando, né? E aí, hoje a gente tem um motivo muito legal para isso. Por quê? Porque nós vamos falar de um lançamento que está prestes a acontecer na semana que vem, para todos nós. Então, nós estamos muito felizes e empolgados. Por quê? Porque a gente vai falar de creatina. E eu não sei vocês, mas eu uso creatina há mais de 20 anos. Eu faço uso de creatina pela indicação da minha nutróloga, e depois que eu comecei, eu nunca mais parei. Eu até trouxe aqui, não vou mostrar marca nada, mas só para vocês saberem que não é mentira, não, tá? Esse aqui tá cheinho, esse aqui é daquele da gente comer assim, sabe? Ele vem em gominha, porque às vezes eu tô viajando, isso aqui é bem prático também. E isso aqui tem uma coisa, sim, vou falar de boca cheia, tá, gente? Vocês que lutem aqui. Esse aqui tem uma coisa que eu gosto muito, que é diferente desse aqui, que esse aqui não tem, e que o nosso lançamento vai ter também, que é um gostinho. Quem gosta de um gostinho bom? De você tomar um suplemento, né? Como uma creatina, um colágeno, e você ter prazer no ato. E por que que eu tô contando isso para vocês? Porque euzinha tive a ocasião e a oportunidade de experimentar essa nova creatina que vai ser lançada semana que vem. E eu já preciso contar o segredo para vocês. Quem tá curioso? Só vou contar se vocês estão curiosos.
É uma delícia, gente! Uma delícia! Ela tem um gosto super suave. É algo assim surpreendente. É um desafio tentar descrever, mas ele vem com turmeric, vem com gengibre. Então, algo, né, suave, parecido com isso, por quê? Porque isso vai incentivar o quê? Inclusive o nosso consumo de água, né, gente? Então, estou muito, muito feliz da gente estar reunido aqui. Não vou enrolar mais, porque o palco hoje é dela. O palco é da minha amiga, a preciosa, maravilhosa, inteligentíssima, linda, gata, emagrecida, tá? Então se preparem na convenção, porque além de tudo, a nossa Doc fabulosa tá emagrecida, tá, gente? Cada dia mais jovem. Me ajudem a receber como ela merece a nossa amada, querida doutora Lude. Bonsoir, bonsoir. E francophone, Bonsoir. tá? Você vai ter que contar do seu currículo, vai ter que contar que você fala francês, vai ter que contar tudo aqui pra gente, doutora. Ok, je parle français. Eu falo francês e eu brinco bastante com a Sam por isso. Bom, gente, quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Lude, né? Para nós, para quem não me conhece, eu sou a doutora Ludmila, né? Eu sou um potão de 1,5 metro de alegria, de delícia de compartilhar o que eu estudo, porque quando a gente divide, a gente multiplica. Então, eu tenho essa característica comigo desde sempre, né? Eu tenho 20 anos de estrada de medicina, eu sou pediatra de segunda formação, neonatologista de terceira formação e segui, né? Fiz uma pós-graduação em acupuntura no Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Fiz uma formação em medicina funcional integrativa na Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa do professor Vitor Sorrentino. Estou fazendo medicina do estilo de vida, que é muito legal. Saúde quântica e aromaterapia, que são assim joias da minha caixinha. Aromaterapia clínica é algo que eu faço com muito amor e eu ensino com muito amor também. Então, essa sou eu. Sou mãe de 3 gatos, sou tia e dinda de 2 meninos lindos, sou filha da dona Marilene, que é uma professora de francês aposentada, e o meu pai, que só olha por mim há 36 anos. Então, né? Eu sou muito grata e estou muito mais grata ainda hoje por poder fazer esse momento aqui com vocês, porque a gente vai falar de qualidade de vida e longevidade. Eu tô comemorando os meus 50 essa semana, então isso é muito especial, porque falar de longevidade com um produto que possibilita que essa longevidade seja adequada, seja saudável, seja com autonomia, é sobre isso. Então eu convido vocês a ficarem confortáveis, Ai, estarem com bora a sua lá, hidratação aí, dar uma que espreguiçada para a gente abracinho, ativar tudo, aquele né? abraço made in doutora Lude. O meu abraço, sim, e vamos lembrar que esse abraço tem que ser o do começo do dia. A gente não olha para o lado na cama sem esse abraço, porque nós somos as pessoas mais importantes desde o momento em que a gente abre os nossos olhos. Então, recebam o meu abraço e eu vou pedir licença para compartilhar aqui. Todo mundo vendo? Certinho, Sam? Tá, então eu vou diminuir aqui a imagenzinha de canto, vou colocar você aqui no meu cantinho, qualquer coisa você me sinaliza. Feito? Então, meus amores, que rufem os tambores, porque chegou a Ufa, creatina. aqui, tô bufando. Mas, já vou começar. Vem cá, Doc. Creatina é só para quem faz academia, é só para os bombadões, não é não? Ah, claro que não. E a história da pesquisa científica traz isso para gente lindamente.
Então, meus amores, eu apresento para vocês essa molécula que tá linda aí, é a creatina. Vamos passear? Hoje a gente vai falar da relação da creatina com a cúrcuma, o nosso ouro em pó, o gengibre, e essas duas plantas aqui são raízes, e raízes nos aterram e nos dão profundidade, firmeza e segurança. E como a relação deles pela ciência da energia nos promove recuperação de movimentos e longevidade. Então, aqui novamente, né, com outra apresentação, a molécula da creatina. Ela é constituída de duas moléculas de oxigênio, quatro moléculas de carbono, três de nitrogênio e oito de hidrogênio. Nossa, mas é tão pequenininha e tão poderosa. E aí, a gente vai falar justamente disso, que o poder da creatina foi para muito além do que há mais de 2 décadas se falava somente nas academias, que era só para aumentar a performance, para criação de massa muscular. Ela vai muito além disso, ela extrapolou todos esses limites dessa caixinha hermética da academia e veio para o momento da longevidade, porque afinal, 50 anos, 30, 40 anos atrás, 50 anos já era um desafio. Hoje, 50 anos, a gente está começando. E por que que eu falo isso? Porque para muito além da característica muscular, a creatina ela tem função no armazenamento e disponibilização de energia para a função cognitiva e para os ossos que não entendem nem cérebro, nem osso, entende o que é um movimento de carga. Mas eles dois precisam dessa energia que é liberada pela creatina para conseguir ter a melhor qualidade de função, desculpa. E aí, aqui a gente quebra esse paradigma, esse mito, que antes era só do atleta, né? Então, a gente sabe, porque existem muitos estudos mostrando, e aqui eu trouxe só uma referência bibliográfica, né, para cada um desses aspectos que estão listados. Então, aumenta de 5 a 15% a força, a potência durante o exercício muscular, durante o exercício físico mesmo de carga. Aumenta as vias anabólicas, então causa hipertrofia porque libera o IGF-1, que é um fator de crescimento, assim como o GH, o IGF é um fator de crescimento. Por quê? Porque ele aumenta a quantidade de líquido, por isso que a gente precisa muito de água dentro da fibra muscular, da célula muscular, não é fora dela, tá? Aumenta a eficácia para os exercícios de tiro. Então, fazer um arranque. Então, a creatina ela potencializa isso e melhora a nossa recuperação dos danos musculares provocados pelo exercício físico, tá? Agora a gente vem para o que tem sido absolutamente estudado e não é tão recente aí. A gente tem, ó, 2007, 2008, 2011, 2014 falando do efeito da creatina para melhor idade, a partir de 60 anos, para quem nunca usou. Por quê? Porque melhora a qualidade de saúde muscular e se eu tenho músculos que são mais capazes de executar movimentos, a saúde óssea responde por consequência, porque eu absorvo mais cálcio para meu osso e aí diminui o risco das poroses, das penias e de fraturas nos idosos. Então, isso aqui é fundamental. Sarcopenia é a pouca quantidade de tecido muscular do idoso. Então, o idoso ele vai ficando fininho e não é só porque não tem mais quantidade de gordura, é porque não tem quantidade de músculo. E eu vou mostrar uma imagem falando disso. Função cognitiva.
A creatina oferece uma possibilidade de eu transformar a adenosina difosfato, que é o ADP, na trifosfato, porque é só a trifosfato que é fonte de energia. É a nossa bateria é o ATP. E a creatina entra aí para devolver mais um fósforo para o meu ADP virar ATP e eu executar todas as minhas funções celulares. Controle glicêmico, olha isso aqui, que coisa mais fantástica. Com a epidemia que a gente está tendo de diabetes tipo 2 evoluindo lá na frente para diabetes tipo 3 que é o Alzheimer, né? E o descontrole do nível glicêmico, olha só, ela aumenta a sensibilidade das células à insulina e aquele excesso de glicose circulante entra na célula e eu tenho energia e neuromuscular. Então, ela já está sendo extremamente estudada e já temos publicações falando a respeito da recuperação neuromuscular em doenças neurodegenerativas. Isso aqui é muito especial. É muito especial. De quem que a gente fala, né, em doenças neurodegenerativas? O Alzheimer, o Parkinson, as escleroses, né, as escleroses neurológicas, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla. Então, essas são situações, são condições muito, muito, muito graves e que podem sim ter algum benefício e a gente já tem publicações vindo nessa direção. Como é que acontece? Essa tal dessa creatina, gente, a gente produz. Nós produzimos desde que a gente tenha uma alimentação adequada, tá? E ela é formada a partir da movimentação e da organização desses três aminoácidos que vêm na alimentação: a glicina, a arginina e a metionina. Aí ela é produzida, a creatina é produzida tanto no fígado, quanto nos rins, quanto no pâncreas em quantidades diferentes e em momentos diferentes, tá? E aí, 95% da creatina que a gente recebe no nosso corpo, seja de produção endógena, seja de oferta exógena, então de consumo, ela fica nos músculos. E 5%, só 5% ficam disponíveis para as demais funções cerebrais. Então, para as demais funções do corpo. Imagina que só com 5% de creatina disponível, eu já tenho uma melhora da minha função cerebral, assim, fantástica, tá? E ela é, então, o motor da célula, tá? Então, aqui o que eu falei, eu tenho a adenosina difosfato, a creatina, a fosfocreatina, né? Que é a maneira como ela está biodisponível para gente, se transforma em adenosina trifosfato e aí eu tenho energia para toda a minha atividade. E aí, o que que antes se falava, né? Ah, creatina engorda, creatina incha. Não. Isso aqui é o que era o errado, a visão errada, porque ela não incha, ela hidrata a célula muscular, tá? Isso aqui é uma fibra muscular. Então, ao invés dela ficar do lado de fora, que é o inchaço, ela fica dentro, ela puxa água para dentro da célula. E é por isso que quando a gente consome creatina, a gente precisa aumentar a nossa hidratação, porque eu vou aumentar a minha característica de tamanho de célula muscular, porque essa água entra e uma célula hidratada é uma célula com função adequada. E além, para muito além dos músculos, tá? Então, é uma molécula de suporte global, é corpo inteiro, é inclusive células de crescimento, tá? Cérebro, neuroproteção. Então, volto lá na questão do nosso cansaço mental, das doenças neurodegenerativas, ela ajuda a proteger e melhora a nossa capacidade de manter o foco em situações de estresse. Será que isso aqui pode ser mesmo para quem não pratica atividade física, pode ser um suplemento fantástico para a gente diminuir os riscos do burnout? Fica aqui uma reflexão, tá? Músculos, né? Aumento da força, da potência, da capacidade de explosão e o ganho de massa. Eu melhoro o meu contorno corporal.
E o sistema celular. Eu preciso de suporte para as minhas células, especialmente as que executam atividades de alto desempenho e alta intensidade, tá? Aqui a gente está falando especialmente dos músculos esqueléticos, tá? Mas também vai favorecer a minha musculatura visceral. E aí, onde que fica o problema? Onde que, quando se tem uma atividade física muito intensa, muito vigorosa, atletas de alta performance, né? Então, os endurances da vida, né? Aquelas provas de 100 quilômetros, né? Os triatletas, enfim. Onde está o grande problema de não suplementar? Começa a atividade, tá? Então, a creatina, ela vai dar aquele movimento para dá a explosão para começar a atividade, tá? Só que se você não tem a suplementação de creatina, a que você produziu, ela vai ter um momento de esgotamento. E aí, para continuar? E para dar seguimento nisso, tá? Então, ela permite, a suplementação vai permitir que a gente vá além. Então, o que eu estava habituada a fazer, vou dar um exemplo aqui bem grotesco. Eu fazia 10 flexões de braço. De repente eu começo a fazer o uso da creatina, eu vou aumentando isso gradualmente. Eu consigo melhorar a minha resistência e a minha capacidade de execução de movimentos, tá? O dano muscular, tá? Sempre acontece. Por isso que a gente tem a dor, né, no corpo todo no dia seguinte. Por quê? Porque eu causei um dano na minha musculatura, tá? E essa é a manifestação que não vai acontecer naquele dia, vai acontecer no dia seguinte ou depois de 2 dias, porque tem um processo que chama dor muscular de início tardio, tá? E é essa inflamação, esse processo todo que não permite uma regeneração adequada, porque está tudo muito inflamado ali, tá? A solução para isso é melhorar a resposta à atividade física com proporcionar uma recuperação mais rápida e a redução desse processo inflamatório que acaba muitas vezes atrapalhando o desempenho. E aí, o que que significa performance? Já que a gente fala tanto em performance, né? O que que é performar? No teatro, performar é fazer a apresentação. Mas performar, na verdade, é atuar, é desempenhar. E isso é do dicionário, tá? Então a gente vai na raiz da palavra. Performar é ter atuação e desempenho. É aquilo que você tem condição de Doutora executar. Lude é cultura. Doutora Lude é cultura, meu povo. Bebe É o uma que você tem aguinha, viu, condição. doutora? Falando em aguinha, você já tomou a É, sua aguinha? Bora lá, gente. e é para a gente performar bem. O que que significa? Significa eu desempenhar com o máximo da minha capacidade, eficácia e eficiência no menor tempo possível, tá? Isso é performance. E aí, vamos falar então do que vem junto com a creatina para melhorar essa condição de recuperação, tá? Que são moduladores botânicos, gente. A natureza deu tudo pra gente de presente. Olha que coisa mais incrível. O óleo de cúrcuma, tá? O turmeric, que é simplesmente fantástico, tá? É, ele é muito conhecido, sim, por conta da sua ação anti-inflamatória, muito. Eu tenho um querido colega que é nefropediatra e a tese de doutorado dele foi justamente com cúrcuma e atividade renal. Então, isso aqui de verdade, é ouro em pó para a gente cuidar da nossa saúde. Então, além de anti-inflamatório, tá? Ele também, a cúrcuma também é antioxidante, melhora a nossa saúde articular e a biodisponibilidade, o que que significa isso? Eu ter a molécula de uma maneira que o meu corpo absorve e aproveita. Precisa de piperina, tá? A piperina, ela tá na pimenta, mas não só a piperina, tá? São as moléculas que são picantes. E aí entra
o parzinho com o gengibre, tá? Porque o gingerol, que é a principal molécula do gengibre, ele é picante, tá? Então, se eu não uso a pimenta, eu uso o gengibre. E essa associação é simplesmente maravilhosa, tá? O que que o gengibre faz para recuperar? Ele vai aumentar o afluxo de sangue, ele faz uma vasodilatação, então chega mais sangue para aquele tecido que sofreu um dano, tá? Então, aquele músculo que sofreu o dano, não só músculo, mas cérebro também, tá? E aí, como chega mais oxigênio, mais nutriente, a recuperação é mais rápida. Se eu tô levando junto a cúrcuma, o poder anti-inflamatório aumenta, porque ele também tem ação anti-inflamatória, tá? Não coloquei aqui, mas tem. Termogênico e analgésico. Então, eu tô com dor pós-treino por causa de uma inflamação. Vou chegar na minha célula muscular com uma molécula que tem ação analgésica, melhora a liberação de energia dentro daquela célula e leva o anti-inflamatório junto, tá? E para ajudar um pouquinho mais, o gengibre é fantástico para o nosso trato digestivo. Na medicina chinesa, a gente usa demais o gengibre. Quem nunca comeu o japonês, né? Vem sempre o gengibre junto, né? Quem gosta de comida japonesa sabe, e tem um porquê daquele gengibre estar ali, que é para fortalecer a nossa energia vital, porque é raiz. E aí, vamos falar então agora um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe, tá? Por que que ela tem esse potencial de ser anti-inflamatório e tão potente dentro da célula. Porque uma vez associada com as células que são estimulantes dessa absorção, não adianta eu tomar cúrcuma sozinha. Ela sozinha ela não resolve. Eu preciso da chave que vai abrir a porta para levar a molécula de curcumina para dentro da minha célula. E isso aqui, a absorção fica muito mais rápida se eu tenho uma molécula picante, tá? Que é o que acontece com o gengibre, com a piperina, tá? E o óleo de gengibre, ele faz essa atividade ser muito mais rápida. O catalisador é aquele que faz rápido acontecer. Então, vasodilata, a molécula toda chega dentro da minha célula e leva para dentro da minha célula a inibição de uma via de inflamação, que é a via da COX-2. O efeito direto na circulação do corpo inteiro melhora a circulação, melhora o fluxo de sangue. Nos músculos, o efeito anti-inflamatório e analgésico rápido. Então, aquela sensação da dor pós-atividade física no dia seguinte ou no outro vai ser muito menor. Vai ser muito mais rápida. E às vezes a gente passa em algum momento a nem perceber mais, tá? E no sistema digestivo, o suporte. E aí, o que que significa isso aqui? Ciclo de push and recover, de treino e recuperação, de lesão e recuperação, lesão e recuperação. E para quem pratica atividade física, isso é contínuo, né? Quem faz atividade física todos os dias, então todos os dias causa uma lesão em algum lugar. E aí, no dia seguinte, isso tem que estar se recuperando, tá? E para quem não faz atividade física, para quem tem muito consumo de saúde mental, para quem tem muito consumo de energia mental, a mesma coisa, tá? Então, eu tenho a creatina que me permite fazer o limite do meu esforço, aí eu faço esse esforço, eu tenho dano muscular, eu entro aqui com o gengibre, com a cúrcuma e eu tenho uma recuperação acelerada dessa lesão que aconteceu. E aí vamos então a benefícios, né? O primeiro benefício dessa combinação creatina, cúrcuma e gengibre diminui muito a dor muscular tardia, tá? Então aqui, ó, essa primeira curva aqui, ó, é quando a gente não usa essa associação. Então a dor, eu fiz atividade física, aqui o primeiro dia começa a piorar, o limite dela é no segundo dia, tá? E se a gente tem essa associação, essa sinergia? Olha só onde que fica o pico de dor. Ele não acontece, tá? Segundo benefício, melhorar a resistência e sustentar essa performance. Por quê? Por causa do efeito vasodilatador do gengibre. Então, leva o meu ponto de fadiga para muito mais distante, tá? E aí eu consigo atingir
a minha zona ótima de atividade física, de uso de energia cerebral, e isso é só por conta de vasodilatação, porque melhora a oxigenação. E o terceiro, eu cuido das minhas articulações. Eu faço uma barreira antioxidante da cúrcuma nas minhas articulações e eu protejo, tá? Então, isso aqui é extremamente precioso, gente. A Sandrine acha graça quando eu falo a minha palavra preferida, que é a preciosidade, mas é de verdade. Isso aqui vai retardar, vai jogar lá para frente processos de degeneração articular. Então, por que não fazer o uso direito? E aí, como é que essa sinergia toda acontece? A creatina dá força e energia, o gengibre faz tirar a dor naquele lugar e a cúrcuma modula a inflamação do corpo inteiro. Então, eu tenho o máximo da minha eficiência biomecânica. O que que é biomecânica? É a dinâmica, é o movimento do vivo. E aí, as regras de ingestão, tá? O ideal é de 3 a 5 gramas por dia e normalmente os scoops vêm de 3 gramas, tá? E a melhor maneira, tá? Já caiu também por terra a ideia de fazer a ciclagem. Faz ciclos grandes desculpa, faz ciclos curtos com alta dose de creatina para fazer uma saturação dentro do músculo e para. Então você fica fazendo isso aqui, não é inteligente, né? Já se percebeu e já tem estudos mostrando que não é inteligente essa maneira de ficar oferecendo dose alta e diminuindo e tirando, oferece e tira. Não, fazer uma dose mínima constante diária é o mais efetivo, tá? E sempre usar junto com algum carboidrato, tá? E isso aqui é uma coisa que eu que tenho o hábito de consumir a creatina com o meu café preto de manhã, depois que eu comecei a ler aqui os artigos, eu já decidi que eu vou mudar. Eu preciso de um carboidrato junto. Por quê? Porque vai melhorar a oferta e a absorção dessa creatina. Então, agora só vamos dar uma retomada aqui. Melhora força e potência, tá? E aqui tem a referência. Melhora a recuperação tecidual, então diminui o dano tecidual, o dano muscular. Melhora o processo de hipertrofia que fica mais rápido, porque hidrata a musculatura e permite os picos de explosão de mobilidade, tá? E aí, vamos para além do músculo? Vamos falar dessa galera aqui que é jovem para sempre? Por que que é importante? A função cognitiva dos idosos que começa a reduzir um pouco se a gente não tem o estímulo adequado, tá? E porque eles têm menos quantidade de horas de sono, tá? Então, isso aqui é fundamental. Os idosos, eles dormem menos horas, então a gente precisa melhorar a capacidade cognitiva, tá? É, a proteção do sistema neuromuscular, aqui vem, eu volto falando aqui, né, de que já tem algumas publicações indo em direção às doenças de Parkinson, distrofias musculares, as doenças neurodegenerativas de maneira geral. Melhora a minha sensibilidade à insulina, então reduz a glicose circulante e faz uma diferença sem tamanho por conta disso aqui, ó, tá? De sarcopenia no idoso. O idoso tem uma musculatura frustra, né? O que não treina, uma musculatura insuficiente, os ossos ficam mais expostos a riscos de fratura, tá? E o que que é a tal da sarcopenia? Isso aqui é um músculo normal, tá? Olha como as fibras são hidratadas. Olha como é grande aqui, tá? E uma camada de gordura pequena. À medida que não se tem a atividade de resistência nessa musculatura, ela tende a hipotrofiar. É o mesmo músculo, gente, mas olha só.
o espaço dele foi praticamente tomado por uma camada de gordura. Isso aqui é uma ressonância magnética, tá? Comparando aqui o úmero, tá? Os braços de uma pessoa em idade produtiva que faz atividade física e de um idoso. Aqui a gente tem o osso, tá? Provavelmente foram alturas diferentes aqui da estrutura do braço, tá? Essa foto, ela é estática, né? Ela não é uma foto dinâmica. E aqui, olha só a camada de tecido mole, né? De partes moles, então pele e gordura, e olha só como quase nem tem comparado aqui, é metade da capacidade muscular, tá? Então a gente melhora a hidratação desse músculo, tá? É um gatilho para essa insulina que tem que ser consumida, tá? O pâncreas libera essa insulina e ela tem que ser utilizada. E como que ela vai ser utilizada? A creatina vai melhorar a absorção das glicoses junto com a insulina, tá? E qual é o grande lance? É ter consistência. Consistência, tá? Não é só usar no pré-treino. Ah, eu não vou treinar hoje, então não vou tomar. Não, tem que tomar sim. Tem que manter o nível de oferta, tá? Mesmo quando a gente não faz atividade física. E a ideia da Sam é fantástica, né? A gente tem que conseguir fazer isso. Ah, a gente vai viajar, tem que conseguir usar a creatina, tá? E aí, isso aqui é muito especial, tá? Por quê? Porque não é realmente só para atleta, tá? O biohacking, que é uma vertente de a gente escanear o nosso corpo e entender o que precisa melhorar, tá? Melhora a característica de produção hepática, tá? Da creatina que a gente tem, tá? Porque a gente está usando raízes. E as raízes, elas fortalecem na medicina chinesa, os rins, que é quem vai cuidar, as raízes vão cuidar dos rins, os rins são mãe do fígado, que é onde é produzido. Além dos rins também, a gente produz a creatina, tá? Longevidade, gente. Aqui algumas evidências científicas, tá bom? De, assim, locais que são interessantes, tá? O Jornal Internacional de Medicina de Saúde do Esporte, esse aqui também, tá? Aqui sobre aminoácidos, e a gente tem três aminoácidos que constituem a creatina, e esse aqui, que é um dos meus favoritos, falando da saúde musculoesquelética no envelhecer, tá? E esse aqui falando dos efeitos na função cognitiva de jovens também e dos idosos. Então, eu sou uma jovem pré-50 anos, tá? E a minha função cognitiva está sendo muito beneficiada pela creatina. Fronteiras clínicas e cuidados que a gente tem que ter, tá? Aqui tem o tal do mito, né? Faz mal para os rins. Se você tem rins saudáveis e você se hidrata adequadamente, não, tá? Para quem que é contraindicado absolutamente para quem tem doença renal crônica, tá? Para os pacientes de hemodiálise, esses não podem, tá? Por quê? Porque eles não conseguem eliminar proteínas de maneira adequada, tá? A proteína para eles é tóxica. E aí a gente tem que tomar cuidado. Então, doentes renais, não, tá? Ah, quem faz uso de anticoagulantes, a gente tem que também tomar um cuidado, porque a cúrcuma, ela melhora a capacidade de circulação sanguínea e ela também tem uma ação anticoagulante, tá? Então, quem quiser usar e faça uso de anticoagulantes, converse com seu médico, tá? Gestantes e lactantes, por que que a gente não vai fazer uso desse produto logo de cara? Porque não existem ainda publicações de segurança de uso, tá? Então a gente tem só que ter esse cuidado. E quem tem alguma doença gástrica, né, também pode não ser muito interessante. Aqui, seguro e comprovado, tá? Não tem toxicidade em rins saudáveis. Aqui, de novo, tá? Então, só é contraindicado formalmente para quem tem doença renal.
Doença renal. Ah, tive uma infecção urinária. Deixa acabar essa infecção urinária e pode usar. Como é que funciona, tá? O principal mecanismo, então, da creatina é gerar energia, da cúrcuma modular a inflamação e ação antioxidante, e o gengibre, vasodilatação e analgesia. O alvo, tecido-alvo, músculos e cérebro. Da cúrcuma, todo o corpo. Do gengibre, a via digestiva, tá? E a musculatura, lógico, que está sendo beneficiada. O formato ideal. Olha, da cúrcuma é a monoidratada. Será que é disso que a gente está falando? De uma creatina monoidratada? É a mais biodisponível, tá? E aqui a cúrcuma e o gengibre, o óleo essencial puro, tá? Aqui eu coloquei carreado para quando a gente vai fazer o uso tópico, tá? Mas não é o caso. E o benefício: potência e explosão, recuperação estrutural e alívio rápido, tá? O veículo para isso: água, aumente a sua hidratação. A sinergia: consuma a creatina com algum carboidrato, tá? A forma exata é a monoidratada, que é a que tem maior quantidade de publicação científica, tá? E consistência: não fazer ciclos e não fazer pausas. E isso aqui, gente, é um consenso científico global, tá? Tanto as autoridades europeias de saúde quanto o FDA, que todo mundo conhece, o equivalente ao FDA dos Estados Unidos é a EFESA, tá? É um suplemento mais do que testado para nutrição esportiva e transcendeu para ser um pilar de saúde e longevidade. E é isso o que eu tinha para trazer para vocês. Era só isso, meu povo, só isso. Quem aqui, assim como eu, tá espantado com a nossa doutora Lude oficial, gente? Vamos dar aquela salva de palmas mais do que merecida. Doutora, você é espetacular, que delícia te ouvir. Até porque a gente passa a entender de maneira muito simples, né? E quando a gente vê a quantidade das propriedades, a magnitude desse suplemento, né? Fica até difícil, né? Para quem é leigo. E a doutora Lude, como ninguém melhor do que ela, realmente tem essa habilidade. Gente, eu tô vendo o chat, tá assim, surto coletivo, tá? De dúvidas. Inclusive, tem gente que tá realmente precisando dessa creatina, porque exatamente quando a doutora tava falando, a pessoa tava perguntando a mesma coisa que ela tinha acabado de falar. Então, vocês prestam atenção, tá, gente? Eu quero fazer alguns comentários, Lude. Mano, Como eu falei, né? Eu uso a creatina por orientação da minha nutróloga há mais de 2 décadas. E aconteceu uma situação muito recente, né? Que eu fui na minha ginecologista para levar os meus exames, e a minha ginecologista olhou, falou: Sam, você tá menopausada. Falei, como assim, doutora? Eu não estou preparada para essa conversa. Cadê o apoio psicológico, né? Mas ela é muito a minha amiga, né? E aí falei, mas doutora, como assim? Eu não estou sentindo nada, né? E ela me fez algumas perguntas. Ela falou assim, Sam, você sentiu algumas névoas mentais? Falei, Doc, só se eu tiver tendo uma agora, porque assim, não me lembro de ter tido. Você teve alguns fogachos que fala, né? Sensação de muito calor, etc e tal. Falei, não, eu sinto calor no Brasil, tá, gente? Não posso esquecer que eu sou a parisiense, mas assim, nada fora do comum ou do normal. Você enfim, ela elencou um monte de situação. E eu falei, doutora, como que posso eu estar nessa menopausa mais do que clara, diagnosticada? Ela falou, Sam, é o seguinte, você tem muitos bons hábitos. Alimentação, suplementação, atividade física. Gente, só o fato de nós estarmos aqui nesse horário
à noite, ouvindo sobre algo tão importante quanto a nossa saúde, nós já somos muito acima da média da maioria das pessoas que está fazendo o quê nesse exato momento, né? Ouvindo tragédia, alimentando a mente e o coração de negatividade. Então, isso é muito importante porque nós estamos ativos cognitivamente. Olha que maravilha, né? Outra coisa, por exemplo, né, que eu tenho falado bastante, só da gente, por alguns minutos, 60 minutos que seja, se afastar disso, largar isso aqui só um pouquinho para prestar atenção, nós já estamos fazendo bem para a gente mesmo. E a creatina, Lude, mais importante do que tudo é que se você quer colher os resultados lá na frente, né? Você tem que fazer o que precisa ser feito quando? Ontem. É agora. Ontem, na Se não começou verdade. ainda, começa. Já tem aquele ditado chinês que diz que a melhor época para se plantar uma árvore, quando foi? Há 20 anos atrás, né? Qual é o segundo melhor momento? Agora, gente. Suplementação não é luxo. Suplementação, hoje, com os hábitos que a gente tem, né, Lude? Com alimentação que é pobre, porque tem gente que adora falar pra gente assim: ah, porque eu tenho uma alimentação muito saudável. Eu tenho sempre um exemplo que me foi dito por uma médica uma vez, que para você ter os benefícios nutricionais de uma alface de 100 anos atrás, que a tua avó tinha lá no quintal, sabe quantas alfaces você tem que comer hoje? Vocês sabem, gente? 47 alfaces. Quem é que aguenta comer 47 alfaces? Só se você for um dinossauro, né, gente? Porque não tem condições, né? Então, é um investimento, inclusive, né, Lude? A gente não sabe ainda quanto que vai custar essa que nós representamos, mas a gente sabe que a creatina é um suplemento, inclusive, que tem uma relação custo-benefício maravilhoso, né? E você sabe o que que eu senti agora, Lude? Eu me senti muito feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho meu paizinho e a minha mãezinha lá na França que estão ficando idosinhos e eu percebi o quanto a minha mãe, que sempre foi um pouquinho mais cheinha, está vivenciando o processo da sarcopenia. A minha mãe ficou, eu tô ficando também, tá, gente? Não tô, né? Mas eu treino bastante, né? Mas a minha mãe ficou sem massa magra, né? E o que que é que a gente precisa lá na frente, quando a gente tiver mais idosinho, a gente precisa preservar o quê? A nossa mobilidade. Então, o que que a gente precisa para sustentar o nosso esqueleto? Nós precisamos de músculos que nos correspondam. Porque a idade, gente, a gente tudo é criança aqui. A minha mãe e meu pai, eu falo com eles, parecem dois adolescentes mimados. Alguém conhece um idoso assim? E o idoso aranha, aquele que quer subir na escada, né, Adélia? Quer subir no cavalo, quer subir não sei onde, quer fazer as coisas. Olha o perigo, gente. Então, vamos falar exaustivamente, né, do quanto que essa creatina é boa para absolutamente todo mundo. Estamos combinados? Lude, quer complementar alguma coisa, sua maravilhosa? Olha, é uma questão de olhar lá para frente quem você quer ser. Um idoso com autonomia, com o mínimo necessário de independência para o seu dia a dia. Ou você quer ser dependente de alguém para levantar da cadeira, levantar da cama, ir ao banheiro, né? Porque é sobre isso, tá? E sim, eu vou complementar mais uma coisa. Eu faço a suplementação de creatina da mamãe e quem carimbou isso junto comigo, e quando eu falei as coisas que eu suplemento da minha mãe, foi a neurologista dela. Porque minha mãe também tem essa característica de sarcopenia e isso é muito desafiador, né? É muito preocupante. E a neurologista da mamãe falar, use.
né? Me deixou extremamente tranquila, porque é necessário, tá? Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de achar que é dos bombados, não é. A gente já saiu desse cenário, a gente já saiu desse lugar, tá? É, e aí eu tô vendo aqui que tem um monte de gente me perguntando um monte de coisa, eu não vou conseguir responder, gente. Não dá pra gente responder aqui agora, mas é, mandem lá pro direct no meu Instagram, que à medida que for possível eu vou respondendo uma ou outra, tá? Porque é muita gente, Ou é muita assiste a coisa. aula de novo, tá? Porque eu vi, tá? Que apesar de ter Eu vindo com falei papel e tudo. caneta, tem muita Eu gente falei aí tudo. que Tudo que precisa, vocês perguntarem tá na aula, tá? tá? Então Então é presta importante, gente. atenção. É bem importante. E de verdade, é com muito carinho, sabe, que eu trago isso, porque é olhar lá para frente, é olhar lá para frente, assim, com uma lente boa para nós primeiro, para nós. Eu vi essa diferença em mim. E sim, na menopausa faz diferença. Eu tenho percebido isso. Eu tô na menopausa há mais de 2 anos e faz diferença. Então, sem medo, tá? Sem medo. É aquele abraço na gente mesmo. E é com esse abraço que eu agradeço a cada um de vocês a presença, a disponibilidade, a atenção e o carinho com que eu sou sempre recebida aqui. Uma excelente noite e até semana que vem. E calma aí, que aqui tem um ritual, tá? Só fica multimilionário quem sai na foto. Então vocês já viram como é que é, tá? Vamos lá. Todo mundo com cara de creatinado para a primeira foto. 3, 2, 1 e olha, todo mundo com os músculos hidratados. Bora lá. 3, 2, 1 e calma que nós temos 4 telas hoje, todo mundo rico e musculoso. 3, 2, 1 e os cognitivamente potentes, gente, que tal? Bora lá, última fotografia. Você não sabe onde você está, ou seja, trava na pose. 3, 2, 1 e turma, muito, muito obrigada. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Lude.